10h23. Hoje um dia importante em Brasília. Hoje se decide, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vai decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas se tornam réus. Naquele caso que, entre outros crimes que essas pessoas são acusadas, há o crime de golpe de Estado. E quem está lá acompanhando tudo, trazendo informações para a gente, é o Pedro Campos, que não só é o nosso apresentador aqui do Jornal Gente, mas também é bacharel de Direito e traduz para a gente o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Sabino? Bom dia para você, para o Lupato. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui no Manhã Bandeirantes. Está sol aqui em Brasília, calor nessa manhã, temperatura na casa dos 24 graus, mas o clima muito mais quente lá dentro da sede da mais alta instância do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, onde os ministros da primeira turma agora estão ouvindo as manifestações do Procurador-Geral da República. E Sabino, ouvintes, o ministro Alexandre de Moraes já deu uma sentença, não é nem um indício de que vai acatar essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ele já descreveu ali uma conduta dolosa, segundo ele não há dúvidas de que houve uma articulação para tentar abolir o Estado Democrático de Direito e impedir um governo legitimamente eleito pelo povo. É mais cara de sentença já condenatória do que efetivamente uma análise sobre materialidade do delito, aos indícios de autoria, como manda, por exemplo, o Código Penal num caso desse de recebimento. E não era a hora, né, Pedro, pelo momento ali, pelo o procedimento natural, pela rotina aí de um julgamento como esse, não era a hora ainda do ministro Alexandre de Moraes manifestar seu voto, né? Sabina, exatamente, esse é o ponto. Justamente porque se esperava que nós enfrentássemos as questões preliminares em primeiro momento, que seria o seguinte: a defesa alegar que não é o Supremo for adequado, que isso deveria ir para a primeira instância, que o Alexandre de Moraes figura também como vítima nesse caso e ele está sendo o julgador. Então, essas são as questões preliminares. As questões de mérito: há provas suficientes ou indícios suficientes nesse momento para tocar uma acusação contra Bolsonaro e esse núcleo mais próximo? Essa é a análise inicial. Então, olha, aqui há um indício de autoria nesse documento, nesse depoimento de uma delação premiada. Isso que deveria estar sendo discutido, mas pela manifestação que eu acompanhei agora do ministro Alexandre de Moraes, já é uma sentença, já não precisava nem ter julgamento, já queimava-se as etapas, porque o que ele trouxe na sua manifestação inicial realmente é uma convicção de que houve uma tentativa de golpe de Estado e esses relacionados pelo Ministério Público Federal serão condenados por esses crimes. O Pedro Campos está em Brasília acompanhando para a gente o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal nesse dia importante de definição, se será aceita ou não a denúncia contra Bolsonaro e 7 outros nomes aí que supostamente estariam envolvidos num golpe de Estado. Ô Pedro, o Alexandre de Moraes, ele dá o voto, mas ele pode ser contrariado por outros juízes, né? Como é que é a ordem aí da votação? É o seguinte, Sabino, primeiro, segundo o roteiro, eles vão analisar as questões preliminares, né? Como eu expliquei aqui, o que é mais ou menos foro, onde deveria ser julgado, quem estaria impedido de julgar ou não, essas são as questões preliminares. Pela ordem de votação, Alexandre de Moraes é o primeiro a apresentar o voto, porque ele é o relator, sempre. Depois, os outros ministros vão votando. Aí nós temos Flávio Dino, Carmen Lúcia, também o Luiz Fux e, por fim, o presidente, o ministro Cristiano Zanin. Então são 5 votos, não tem como dar empate. Nós podemos ter 3-2, podemos ter 4-1 ou podemos ter 5-0. É isso que nós vamos acompanhar. Depois se repete a mesma ordem, o mesmo procedimento em relação ao mérito, em relação aos crimes que foram elencados pela Procuradoria-Geral da República. Aí pode ter mais divergência. Algum ministro pode acreditar, olha, para esse crime tem indício, para esse crime não tem indício. Então aí eles vão ter que entrar num acordo e ver o que a maioria decide sobre como essa ação penal ela vai transcorrer a partir de agora no Supremo Tribunal Federal. É para isso que existe essa audiência de hoje. Mas lembro aqui, pelo que nós vimos no começo, no pontapé inicial desse jogo, já há indícios claros de que
há uma convicção do relator de que todos esses réus serão condenados pelos crimes. Ele já está antecipando o julgamento antes mesmo de receber a denúncia no Supremo Tribunal Federal. E esses acusados não precisam estar presentes, né? Eles são representados pelos seus advogados. Não precisam estar presentes, os advogados têm a oportunidade por 15 minutos de se manifestar, esse foi o tempo estabelecido pelo ministro Cristiano Zanin. Vamos lembrar aqui também, Sabino, que isso é novo também, nós estamos inaugurando um novo tipo de investigação e de análise com a competência originária, ou seja, o início do processo no Supremo Tribunal Federal. Tivemos isso há um tempo atrás no plenário do Supremo, como isso congestionou o plenário, o Supremo ficou sem julgar nada. No plenário, o ministro Barroso tomou uma decisão há um tempo atrás para que as turmas pudessem analisar essas questões penais. Por isso que nós estamos tendo a primeira turma se debruçando sobre o recebimento dessa denúncia, o que é alvo, claro, de crítica de muitos juristas que vêm aí cerceamento de defesa, se o assunto merece efetivamente essa atenção do Supremo Tribunal Federal, ele deveria ir parar no plenário do Supremo, que não está acontecendo hoje aqui em Brasília. E há uma questão também que é muito colocada, uma reclamação que se faz por parte da defesa de Jair Bolsonaro, de que anteriormente o ex-presidente Lula teria sido julgado pela primeira instância, o famoso caso do ex-juiz Sérgio Moro. E dessa vez o ex-presidente da República está sendo julgado diretamente por uma turma do Supremo Tribunal Federal. É isso, né? Exatamente. E aqui tem um argumento que é muito importante. Seja lá Lula, Bolsonaro, analisando de uma forma técnica, né, sem fulanizar essa discussão, o Supremo ele vai e volta nos seus entendimentos. Isso é muito ruim para a segurança jurídica do país. Veja o que aconteceu na questão da prisão em segunda instância na época do Lula. Você se lembra, para não usar só o exemplo do Bolsonaro aqui, o Supremo foi e voltou de acordo com a conveniência para fazer o julgamento do Lula. Agora está fazendo a mesma coisa com a competência que tinha sido restrita justamente por uma pressão da sociedade, que havia um leque muito amplo, até pelo motivo contrário desse, que era justamente a impunidade. A sociedade cobrou o Supremo por uma revisão, por uma análise melhor a respeito dessa interpretação, justamente porque acreditava que muitos políticos não estavam sendo punidos. E o Supremo Tribunal Federal baixou, então, uma regra para que só tivéssemos efetivamente a competência no Supremo, ou seja, o foro privilegiado, como se diz, que na verdade chama foro por prerrogativa de função, para as autoridades que estivessem no cargo ou sendo julgadas por crimes relativos ao cargo. Então, esse era o entendimento recente do Supremo. Recentemente, o Supremo muda de novo esse entendimento e abre a porteira para julgar quem quiser a respeito do chamado foro privilegiado, por isso que esses casos todos estão indo desaguar lá no STF, Sabino. E esse julgamento pode durar depois, caso se confirme a denúncia, obviamente, né? É exatamente isso que vai ser julgado hoje. Mas depois do julgamento em si, caso aconteça, ele pode durar quanto tempo? Ele tem um prazo, Pedro? Não tem prazo para acontecer, justamente porque é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal hoje vai receber integralmente, parcialmente, a denúncia contra Bolsonaro e os demais acusados. A partir daí começa o processo penal. Nós estamos já, por isso que eu falei que nós estamos já no fim, pelas declarações do ministro Alexandre de Moraes, antes de começar, nós vamos ter oitiva de testemunhas, nós vamos ter interrogatório dos réus, nós vamos ter todas essas oportunidades para que haja ampla defesa, o Ministério Público possa apresentar as provas e elas possam ser, de alguma forma, rebatidas pelas defesas. É assim que acontece o processo penal, na primeira, na segunda instância, seja lá onde for a competência originária, onde ele começar. Nesse caso, está começando no Supremo, então tudo é diferente. E, a partir daí, então, temos todos esses elementos para serem analisados e depois vai ser marcado o julgamento. Ali é o momento dos ministros trazerem as suas sentenças a respeito daquilo que foi apurado durante a denúncia criminal. Pedro, há várias questões, você já disse isso, vão ser discutidas preliminarmente aí. São questões muito mais, como se diz no direito, formais do que de mérito, né? Então, por exemplo, se a competência do Supremo Tribunal Federal ou não, a gente falava disso agora, a isenção
de algum dos ministros que estão julgando, especialmente de Alexandre de Moraes, que supostamente pode ser também considerado vítima nisso. Mas agora há um terceiro ponto, se você, não sei se você concorda com essa análise, que é um possível pré-julgamento de Alexandre de Moraes na sua primeira manifestação, não? Com certeza, e por isso existe a sustentação oral, para que o advogado possa ter a liberdade de defender o seu cliente de tudo aquilo que ele possa alegar em desconformidade com a legislação. E a sustentação não vem por escrito, não vem pronta, justamente porque a leitura do relatório é feita ali em plenário e abre-se então a possibilidade para a manifestação da defesa. E nesse caso, Sabino, seja Lula, Bolsonaro, seja lá quem for, né, o advogado tem que lançar a mão de todos os argumentos. Afinal de contas, nós precisamos fazer valer a ampla defesa e o contraditório, que são peças, princípios, balizas, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Se não tiver a oportunidade do advogado se manifestar, o processo tem que ser nulo. Qualquer tipo de cerceamento de defesa tem sim o advogado que levantar a mão e pedir a nulidade, pedir a anulação, a ferramenta jurídica que for necessária para defender o seu cliente. Nós podemos gostar ou não daquele que está sendo julgado, mas não podemos nunca negar o acesso à justiça para que ele tenha a oportunidade de se manifestar. Isso acontece no processo penal brasileiro. Agora, qual vai ser a estratégia de cada defesa? Aí depende mesmo do defensor. E o que nós não estamos vendo, só um ponto adicional a esse debate que você provoca, é uma mobilização maior das entidades de classe de defensores que em outros momentos estavam muito mais ativos. Nesse caso específico, nós não estamos enxergando uma mobilização grande de advogados em prol, né, do direito de defesa, da prerrogativa que os seus colegas têm para exercer a profissão e defender os seus clientes. Pedro, mais alguma coisa aí de Brasília, do Supremo Tribunal Federal? Sabino, a grande questão hoje está voltada para isso. É claro que tem o caso da cabeleireira Débora Rodrigues, né, que o julgamento está paralisado por uma decisão do ministro Luiz Fux, que pediu vista. Esse é um plenário virtual, é outro plenário. Hoje a gente tem 3 plenários do Supremo Tribunal Federal. O plenário físico dos 11 ministros, que é aquele que todo mundo costuma acompanhar de forma resumida, os julgamentos mais importantes. Temos as turmas, como hoje temos o julgamento desse recebimento da denúncia do Bolsonaro e do seu núcleo mais próximo. E o terceiro plenário é o virtual, que é o mais novo, onde os ministros votam pela internet, votam à distância, de onde eles estiverem. Não há um debate presencial. Há argumentos que são colocados ali, votos, e o sistema faz, então, a análise dos votos e tira ali uma decisão. Esse caso aí, que está no plenário virtual, ele está paralisado por conta da pedida de vista do ministro Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes já votou, 14 anos de prisão para a cabeleireira que pichou a frase "perdeu o mané" na Estátua da Justiça no dia 8 de janeiro, naquela manifestação, com invasão, né, de prédio público, depredação de patrimônio e tudo mais. E o ministro Flávio Dino seguiu o ministro Alexandre de Moraes nessa condenação. Então tem 2 votos, o Luiz Fux pediu vistas, então vamos ter que aguardar o retorno da análise do ministro Fux para dar continuidade a esse julgamento. São os 2 casos mais emblemáticos assim do Supremo. Lembrando que, se tudo transcorrer normalmente, ainda nessa semana o Supremo, no seu plenário físico, volta ao caso da DPF das favelas lá do Rio de Janeiro, que restringe operações policiais nos morros cariocas. Pauta cheia, pauta importantíssima do Supremo Tribunal Federal, pauta que muda, de certa forma, a vida aqui no Brasil, muda e atinge diretamente a vida das pessoas. Por quê? Porque são julgamentos icônicos, são julgamentos que definem novos procedimentos de polícia, novos procedimentos no mundo político, enfim, e criam de alguma forma uma jurisprudência, apesar dessa insegurança jurídica que o Pedro tocar aí, que vem acontecendo. Pedro, obrigado pelas suas informações aqui no Manhã Bandeirantes. Volte a qualquer momento, por favor. Sempre uma honra. Qualquer notícia eu chamo vocês aí. Abraço. Obrigado, um abraço. Valeu, Pedro Campos. Agora 10h38.